Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Estamos de volta agora com a nossa segunda aula em relação às leis especiais civis que estão previstas aí no nosso edital. Vamos lá? Então, sem perder muito tempo, vamos... A primeira norma é a Lei 6766 de 79. Esta Lei 6766 de 79 nós já estudamos de forma exaustiva, como nós verificamos o que? O parcelamento do solo urbano. Lembra que nós estudamos sobre a diferença entre desmembramento, parcelamento, desdobro? Então você pode voltar à nossa aula sobre parcelamento do solo, que está tudo bem, nós já verificamos o estudo dessa norma, não há necessidade de se repetir aqui o estudo para vocês, porque nós não temos muito tempo até a nossa prova para ficarmos repetindo essas aulas, e você também não precisa ficar estudando novamente esse tema que você já sabe muito bem o que é o desmembramento, loteamento, qual a diferença, desdobro, incorporação imobiliária, tá muito tranquilo, beleza? Então vamos lá. A próxima legislação civil especial é a Lei 9636 de 98. Esta norma, meus queridos, fala sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União. Então nós temos aqui no artigo 2º diz o seguinte, ó: concluído na forma da legislação vigente o processo de identificação e demarcação de terras de domínio da União, a ASPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, lavrará em livro próprio com força de escritura pública o termo competente, incorporando a área ao patrimônio da União. E o que nos interessa para fins de registro, para a nossa aula, para o nosso curso e para a nossa prova? O parágrafo único. O tema que se refere a esse artigo, mediante certidão de inteiro teor, acompanhado de plantas e outros documentos técnicos que permitam a correta caracterização do imóvel, será registrado no cartório de registro de imóveis competente. O que é isso então, meus queridos? A União, ela faz um processo de identificação e de demarcação de terras de domínio da União, lembrando que esse registro não é obrigatório. Vocês lembram que o registro é obrigatório apenas para imóveis particulares, mas nesse caso a União, ela faz a identificação, a demarcação de suas terras. A Secretaria de Patrimônio da União, ela ela vai lavrar em livro próprio, com força de escritura pública, um termo, e este termo será registrado no cartório de registro de imóveis, e aí essa propriedade registrada em nome da União. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Sobre essa norma, o artigo 33 modifica o decreto-lei número 2398 de 87. Por que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, principalmente para a prova de segunda fase? Porque eu já estou contando que você está aprovado na primeira fase, certo? Se você está assistindo às aulas, se você está fazendo aquilo que o professor André disse para vocês, verificando a legislação com atenção, estudando a lei 6015, 8935, 9492, 10.169, lendo o código de normas, fazendo as anotações, legislação do do FERC, vendo todas as aulas, por exemplo, de direito penal e lendo o Código Penal, conforme a professora Leide Tatiana explicou, lendo as provas, vendo as aulas do professor Igor de processo civil e lendo o Código de processo civil, e assim com todas as aulas, tenho certeza da sua aprovação. Mas na segunda fase, por quê, professor? Por quê? Esse decreto ele é modificado no seguinte sentido: o artigo 3º, parágrafo 2º, diz o seguinte: os cartórios de notas e de registro de imóveis, sob pena de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão nem registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União, ou que tenham ainda que parcialmente área de seu domínio, sem a certidão da Secretaria de Patrimônio da União que declara. Então, para a lavratura desses atos em relação a esses imóveis da União, ainda que parcialmente a área de seu domínio, deve ter uma certidão da Secretaria de Patrimônio da União que indique o seguinte, ó: que o interessado recolheu o laudêmio, certo? Nas transferências onerosas entre vivos, que esse transmitente, ele está em dia
com as demais obrigações junto ao patrimônio da União, não pode estar devendo nada à Secretaria de Patrimônio da União, e por último, estar autorizada a transferência do imóvel em virtude de não se encontrar em área de interesse do serviço público. Então, para a lavratura de qualquer escritura e de qualquer registro em relação a imóveis da União, há necessidade dessa certidão da Secretaria de Patrimônio da União, constando esses 3 requisitos. Beleza? Então, meus queridos, posso contar tanto para a primeira fase como para a segunda fase ou para uma prova oral, você saiba dessa modificação aí do Decreto-Lei número 2.398 de 1987, que fala sobre essas transmissões de imóveis pertencentes à União. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá, então. A nossa próxima norma que nós deveremos analisar de leis civil especial é a Lei 9.514 de 97. Meus queridos, a Lei 9.514 de 97, ela fala sobre o sistema financeiro imobiliário e também sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel. Ah, professor, eu achei que a alienação fiduciária era só de bem imóvel. Não, nós temos a alienação, porque a alienação fiduciária de bem imóvel é a nosso último tópico de hoje, que é o Decreto 911, mas aqui nós temos a alienação fiduciária de bem imóvel. Que legal, professor. Inclusive, o artigo 22 dessa norma nos diz já o conceito da alienação fiduciária. Diz o seguinte, ó: a alienação fiduciária regulada por essa lei é negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, lembra dessa terminologia? Devedor, fiduciante, credor, fiduciário, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário. Lembra que eu falei para vocês não confundirem mais? Geralmente esse credor é um banco, e eu lembrei para vocês um recurso mnemônico, banco, bancário. Então, credor, fiduciário, muito bem, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Meus queridos, o parágrafo primeiro diz o seguinte, ó: e muita atenção para isso, porque eu já vi muita gente confundir, porque até em razão desse recurso mnemônico, eu peço desculpa para vocês, mas vocês, já vou explicar para vocês aqui agora, ó. A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam o sistema financeiro e imobiliário, podendo ter como objeto, além da propriedade plena. Já eu falo para vocês sobre esses itens aqui. Ah, professor, não é só os bancos, não é só as sociedades que integram o sistema financeiro e imobiliário, não. Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, então você aí na sua casa, você pode fazer um contrato, um negócio jurídico de alienação fiduciária de bem imóvel sem nenhum problema. Então o que eu falei para vocês sobre o bancário é somente para você se recordar que o fiduciário é o credor, mas pode ser você também esse credor. Tranquilo? Beleza. Ah, professor, não é só a propriedade? Não, por quê? Autoriza-se também o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel em relação a bens enfitêuticos. Lembra que nós falamos da nossa enfiteuse quando nós estudamos? Hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio se houver a consolidação do domínio no fiduciário, sem problema. O direito de uso especial para fins de moradia também pode ser objeto de alienação fiduciária de bem imóvel. E o direito real de uso, desde que suscetível de alienação. Tranquilo? Então, meus queridos, beleza? Não é somente a propriedade, tranquilo? Vamos lá. O artigo 23... fala aí a mesma regra do artigo 1227, 1245 do Código Civil, que você já deve se recordar. Ah, professor, é o princípio da inscrição. Muito bem, se você já assistiu às nossas aulas de registro de imóveis, você já deve estar muito bem em relação a isso. Justamente, a propriedade imobiliária, ela só se constitui com o registro. E a propriedade fiduciária se constitui com a lavratura do instrumento particular ou público ou com o registro? Artigo 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro no competente registro de imóveis do contrato que lhe serve de título. Tranquilo? O parágrafo único diz o seguinte, ó: com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, e aqui muito cuidado, tornando-se o fiduciante possuidor direto, é a pessoa que está com o bem, certo? Ele é o possuidor direto, e o fiduciário, ou credor, o possuidor indireto da coisa móvel.
Tranquilo? Para a gente seguir aqui, o artigo 26, meus queridos, diz o seguinte, ó: vencido e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o fiduciante, ou seja, o devedor, consolidar-se-á, nos termos desse artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Professor, e como que se faz essa constituição em mora? O parágrafo 1º nos diz que o devedor fiduciante, ele é intimado a requerimento do fiduciário pelo oficial do competente registro de imóveis. Então aqui nós temos uma atuação extrajudicial. Essa intimação aqui não é judicial, é o próprio oficial de registro de imóveis que, a requerimento do fiduciário, faz a intimação para que ele Para que ele faça o pagamento no prazo de 15 dias. E aqui o artigo diz: prestações vencidas, as prestações que se vencerem até a data do pagamento, juros, penalidades, além até das despesas de cobrança da intimação. Tranquilo? O artigo 27 diz que, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, lembra agora o credor, no prazo de 30 dias, contados da data do registro de que trata o parágrafo 7º do artigo anterior, promoverá o público leilão para a alienação do imóvel. Então, meus queridos, este credor fiduciário, ele não pode ficar com o imóvel. Ele deve obrigatoriamente fazer o quê? Promover o leilão público para a alienação do imóvel, e com esta venda, com essa alienação, é que ele vai se fazer o próprio pagamento. Beleza? Então não pode ele ficar com o imóvel em relação ao pagamento dessa dívida. É o que diz o artigo 27 da nossa Lei 9514 de 97. Beleza, meus queridos? Nossa próxima legislação é a Lei 6969 de 81, muito tranquila também, que ela fala sobre a uso capião especial de imóveis rurais. Ô professor, o senhor já não falou pra gente todas as hipóteses de uso capião? Não, e eu deixei essa aqui justamente por isso. Nós falamos lá na nossa aula de uso capião sobre 10 hipóteses de uso capião, mas eu não falei sobre essa. Justamente por quê? Porque nós já sabíamos que nós teríamos que falar isso aqui na legislação civil especial. Esta uso capião aqui, meus queridos, é uso capião para terras devolutas em geral. Há uma divergência doutrinária, alguns doutrinadores dizem que essa legislação não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que não permite a uso capião de bem público, certo? Mas como isso consta no edital, então é porque o examinador entende que essa norma não está revogada, né? Ou então, se ele vai perguntar para você se está revogada ou não, você me fala que o entendimento majoritário é que essa norma está revogada. Mas como existe essa norma ainda e a revogação é tácita, revogação por não recepção constitucional, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ela. Esta norma diz o seguinte, lá no artigo 2º, a uso capião especial de que se refere essa lei abrange as terras particulares e as terras devolutas em geral, sem prejuízo de outros direitos conferidos ao posseiro pelo Estatuto da Terra e pelas leis que dispõem sobre o processo discriminatório de terras devolutas. Mas o que eu gostaria de falar para vocês aqui dessa legislação é o seguinte, é o artigo 4º, parágrafo 2º, que o examinador deve adorar essa parte. Por quê? Nós já tínhamos em 1981, na Lei 6969 de 81, que é o nosso estudo, uma possibilidade de uso capião administrativa. Então essa uso capião que vocês estudaram comigo lá na nossa norma, nas modificações, as principais normas, modificações da legislação civil, que é a uso capião do artigo 216A da Lei 6015, meus queridos, isso não é novidade no nosso ordenamento jurídico. Nós já tínhamos em 1981. Olha que diz aqui o artigo 4º, parágrafo 2º. No caso de terras devolutas, em geral, a uso capião especial poderá ser reconhecida administrativamente com a consequente expedição do título definitivo de domínio para transcrição no registro de imóveis. Viu que legal? Por isso que alguns doutrinadores chamam a uso capião do CPC 2015, que na verdade modificou a Lei 6015, de uso capião
extrajudicial. E esta aqui, a uso capião administrativa, assim também como nós temos a uso capião administrativa lá da lei do projeto Minha Casa Minha Vida. Beleza, meus queridos? Tranquilo? E aí a nossa última legislação que nós deveremos analisar, nossa penúltima legislação de análise, que é o Decreto-Lei 911 de 69. Decreto-Lei famosíssimo, traz o que? Alienação fiduciária de bem móvel. Lá no artigo 1º já nos diz o conceito, que é o seguinte, ó. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel, credor, e a posse indireta. Então, digamos que aqui é o banco, né? O banco, ele é o credor resolúvel e a posse indireta de coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário. Então, quando você adquire um automóvel, você se torna o devedor e o possuidor direto e também depositário. E o banco, professor? E o banco, ele se torna credor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem. Tranquilo, meus queridos? O parágrafo 1º, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui em relação a esse parágrafo 1º, diz o seguinte, ó. A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento público ou particular, então sempre por escrito ou por instrumento público ou particular. Qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado por cópia ou microfilme no registro de títulos e documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros e conterá, além de outros dados, os seguintes, aí consta os dados necessários a este contrato, a este documento escrito de alienação fiduciária de bem imóvel. Professor, eu já lembro que eu estudei isso com nossa aula de Direito Civil. Lembra que nós estudamos sobre a propriedade resolúvel? E lá eu falei de uma divergência que havia do STF, inclusive que tem uma decisão neste ano, o artigo 1361, parágrafo 1º, que diz lá, constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato celebrado por instrumento público particular. Nossa, professor, quase igual, que lhe serve de título no registro de documento do domicílio do devedor ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Lembra que eu falei para vocês que a Associação dos Notários Registradores houve uma decisão do STF em relação a esta parte final e o STF, infelizmente, preciso falar isso para vocês, entendeu que esse artigo ele é constitucional, ou seja, que cabe ao legislador originário a indicação de qual é o local em que é feito o registro, ou seja, que esse registro não seria atividade exclusiva da atividade notarial e registral. Então, este registro aqui de veículos relacionado a veículo pode ser feito na repartição competente para o licenciamento, que no caso seria o DETRAN, com a anotação no certificado de registro. Beleza? Meus queridos, uma outra modificação que nós tivemos aqui, e isso aqui é uma modificação, com certeza você vai verificar que é contra os cartórios de títulos e documentos de protesto, a legislação em relação ao artigo 2º, parágrafo 2º, que era em relação à comprovação da mora deste artigo. E eu tenho certeza que isso vai cair na sua prova, porque é uma novidade e que modificou de forma substancial todo o procedimento de alienação fiduciária, em especial em relação a veículos. Vamos lá. O parágrafo 2º diz o seguinte, hoje, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, e aí, com aviso de recebimento. A redação anterior dizia o seguinte, poderá ser comprovada com carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos e documentos ou pelo cartório de protesto de título. Então, a legislação retirou o cartório de títulos e documentos e o cartório de protesto de títulos e deixou aqui apenas o que? Carta registrada com aviso de recebimento com AR, não se exigindo que a assinatura constante do referido seja do próprio destinatário. Olha que interessante a norma, né? A norma quer justamente fazer a mora de qualquer forma, né? Sem a segurança jurídica do título e documentos e sem a segurança jurídica da intimação do protesto, porque não se exige sequer
que a assinatura constante no aviso seja do próprio destinatário. Se qualquer pessoa assinou, alguém assinou lá o aviso de recebimento, já está constituída a mora. Uma norma totalmente insegura para a população brasileira, mas que para a sua prova, depois a gente discute se essa norma é constitucional, se ela é legal, se ela é interessante ou não. Mas para a sua prova, eu fico muito triste em falar sobre essa norma para vocês, né, porque eu acho que ela é uma norma de insegurança jurídica, mas fica aí para a sua prova. A maior crítica da doutrina em relação a este decreto 911 é justamente este artigo que eu vou deixar para vocês aqui, em especial o parágrafo 1º, que diz que em 5 dias após executada a liminar mencionado no caput do artigo, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Meus queridos, tem uma liminar e com essa liminar em 5 dias da execução dessa liminar, consolida-se a propriedade plena no patrimônio do credor. E aí o parágrafo 3º diz o seguinte: o devedor fiduciante apresentará a resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar. Meus queridos, vocês perceberam a incoerência da norma? Porque a propriedade se consolida em 5 dias e a pessoa tem 15 dias para apresentar a sua resposta. Ou seja, ele vai apresentar a resposta depois que o bem já se consolidou na propriedade do credor fiduciário. Então fica aí a crítica da doutrina, mas saibam dessa, e o examinador sabe dessa discrepância da norma. Primeiro consolida em 5 dias a propriedade no patrimônio do credor fiduciário, você já sabe agora, para que depois o devedor fiduciante apresente a resposta no prazo de 15 dias. E o último item dessa norma é em relação à falência. Meus queridos, esta norma é tão importante que na falência do devedor alienante, certo? O devedor alienante, devedor fiduciante, fica assegurado ao credor fiduciário, ao proprietário fiduciário, o direito de pedir na forma da lei a restituição do bem alienado fiduciariamente. Meus queridos, este bem que foi alienado fiduciariamente, ele não entra lá na falência, não entra nos bens da massa falida, não entra em relação aos credores. Como assim? Sim, justamente, a lei permite que o credor fiduciário, o proprietário, simplesmente peça a restituição de bens, não se submetendo ao concurso de credores da falência. Beleza? Última norma da nossa legislação civil, que é o decreto número 58 de 37. Então, uma última norma que nós falaremos para vocês agora aqui, muito importante essa norma, que diz o seguinte, sobre o loteamento e venda de terrenos para pagamentos e prestações. Este foi uma das primeiras normas, na verdade, a primeira norma que nós temos sobre parcelamento do solo, 1937. Ela versava sobre parcelamento de solo urbano e solo rural. Nós já estudamos que o parcelamento de solo urbano agora é regido pela Lei 6766 de 79. Traz lá parcelamento, traz desmembramento, desdobro, nós já estudamos essa norma, tranquilo? O artigo 53 dessa norma diz, inclusive, nós estudamos, eu lembro, nós estudamos na nossa aula sobre isso, o seguinte, que todas as alienações do solo rural para fins urbanos dependem lá de audiência a audiência prévia do INCRA, né, e também da aprovação da Prefeitura Municipal, mas conforme o que? A legislação, conforme a Lei 6766, parcelamento do solo rural para fins urbanos. Professor, então o que restou desse decreto 58 de 37? Restou apenas o que? O parcelamento de solo rural para fins rurais, porque se for para fins urbanos, por exemplo, uma urbanização de um imóvel rural, nós teremos lá o que é a 6766, mas somente então o parcelamento do solo para fins rurais é que é regido pelo decreto 58 de 37. Tranquilo? Então vamos lá. Vou deixar o artigo primeiro aqui para vocês façam a leitura, ele é muito tranquilo, muito fácil. Diz lá que os proprietários ou coproprietários de terras rurais ou terrenos urbanos, esqueça terrenos urbanos agora, que pretendam vendê-los, dividi-los em lotes ou por oferta pública, mediante pagamento do preço ou a prazo em prestações sucessivas periódicas, são obrigados
antes de anunciar a venda, olha aqui, a depositar no cartório do registro de imóveis e da circunscrição respectiva, e aí traz um rol de documentos que devem ser registrados, que devem ser aqui, o artigo fala depositados antes de anunciar a venda. Vamos lá, ó, memorial, denominação, área, limites, relação cronológica de título de domínio, o plano de loteamento, a planta do imóvel que deve ser assinada pelo engenheiro e tal, um exemplar da caderneta ou do contrato tipo de compromisso de venda dos lotes. Então deve ter um modelo deste contrato de compromisso de compra e venda, deve ser também arquivado no cartório, certidão negativa de impostos de ônus e certidão de documentos referidos na linha B aqui do número 1, relacionado aos documentos aqui. Tranquilo, meus queridos? Beleza? O artigo 2º, para a gente encerrar a nossa aula, diz que recebidos esses documentos, esses memoriais, o oficial de registro deve publicar um edital. Esse edital deve ser afixado primeiro no lugar de costume, ou seja, lá no átrio do cartório, e publicado 3 vezes durante 10 dias no Jornal Oficial do Estado e em jornal da sede da comarca, certo? Então, publicado 3 vezes durante 10 dias para parcelamento de solo rural no Jornal Oficial do Estado e no jornal em sede da comarca. Decorridos 30 dias da última publicação deste edital, desculpe, né, o oficial deve proceder ao registro se os documentos estiverem em ordem. E aí faz-se o registro deste parcelamento do solo rural. Não havendo, faltando algum desses documentos, ou então o oficial havendo alguma impugnação ou alguma dúvida, o oficial encaminha para o juiz para que ele possa decidir sobre a dúvida ou sobre qualquer impugnação, beleza? Aqui, da mesma forma que o parcelamento do solo urbano e da mesma forma que a alienação fiduciária de bem imóvel, vencido e não paga a prestação, o contrato considera-se rescindido 30 dias depois de constituído em mora o devedor. E quem constitui em mora, da mesma forma que nós vimos na alienação fiduciária. Aqui, quem constitui em mora o devedor é o oficial de registro de imóveis. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Então vamos lá. O artigo 16 dessa norma, meus queridos, traz justamente o que? A questão da adjudicação compulsória. Professor, eu já estudei isso, mas eu nunca entendi muito bem. O senhor pode me explicar? Então, para a gente encerrar a nossa aula, a adjudicação compulsória, meus queridos, é uma ação específica para o caso de um compromissário comprador não conseguir, ou seja, ter negada a assinatura da escritura pública definitiva, porque a pessoa ela é proprietária e ela vai te dar um documento, um contrato de compromisso de compra e venda. Esse contrato de compromisso de compra e venda é registrado no cartório e depois ele se recusa a assinar a escritura definitiva. Aí o artigo 16 nos diz justamente isso aqui. Recusando-se o comprometente a outorgar a escritura definitiva, no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para cumprimento da obrigação, a ação de adjudicação compulsória. Aqui tomará o rito sumaríssimo, mas aqui nós sabemos que já não existe mais esse rito sumaríssimo desta época, que não é aqui do juizado especial, vai seguir o rito comum do novo CPC, do CPC 2015. E o artigo 23, para a gente encerrar a nossa aula sobre legislação especial, diz uma frase muito importante, que eu acho muito legal, diz o seguinte, ó: nenhuma ação ou defesa se admitirá, fundada nos dispositivos desta lei, sem a apresentação de documento comprobatório do registro por ele instituído. Então, por meio desse artigo, para que a pessoa consiga fazer essa adjudicação compulsória, deve registrar o compromisso de compra e venda, ou então qualquer ação relacionada a esta norma, obrigatoriamente o prévio registro do título. Beleza, meus queridos? Muito obrigado, então, a todos vocês. Encerramos assim aqui na nossa parte de legislação civil
especial. Ficamos por aqui então e desejo a vocês ótimos estudos, continuem aí firmes e fortes, certo? Lei 6015, 8935, 9492, Lei 10.169, faça a leitura do Código de Normas. Legislação é o segredo para sua aprovação agora. Façam a leitura das leis e façam a revisão das nossas aulas sem a necessidade de nenhuma doutrina agora antes da sua prova de primeira fase, que já estamos muito próximos da prova. Então a indicação é não se utilize de doutrina porque não dá tempo e você pode confundir até o seu pensamento, beleza? Então legislação seca e assistir às nossas aulas. Beleza, meus queridos? Até mais!